Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, Spotify. Você está chegando em mais um MarraCast. Este MarraCast aqui é provavelmente, se tudo der certo, o nosso MarraCast 10. E esse MarraCast é muito especial, nós vamos falar para a galera do áudio hoje. A gente tem um público de áudio bastante grande e falaremos hoje com esse público. Antes da gente começar, né, pessoal, muito obrigado pelas inscrições, estamos vendo o canal crescer, então muito obrigado pela participação de todos, inscrevam-se no canal, vão acompanhando nossos vídeos, a gente está aí numa agenda um pouco difícil de gravar, porque né, tem muitos projetos aparecendo, mas isso é bom porque o canal está crescendo e está ganhando visibilidade. Nós lançamos, para quem quer apoiar a gente, o Apoia-se, tá? A gente tem um site, eu vou deixar na descrição, apoia-se/marraaudio, no qual você pode apoiar o canal. Você pode começar com R$5 e até os R$100 lá, que é o limite. A gente vai até lançar mais níveis, mas a gente sabe que o 5 é uma boa escolha, tá, pessoal? E isso aí, a gente tem várias metas para, inclusive, trazer mais projetos e coisas que a gente pode ensinar para vocês aqui sobre o mundo do áudio, engenharia embarcada, programação. Tem bastante conhecimento para a gente compartilhar. Com o seu apoio, isso fica mais fácil de fazer. Tudo bem? Gente, hoje o nosso convidado é uma referência no mundo do áudio, uma referência absurda, assim. Todo mundo que mexe com fone, com falantes, com amplificadores, parem de fazer o que estão fazendo, acompanhem o MarraCast, porque eu vou apresentar o cara para vocês. Eu estou aqui com Marcelo Claret, do Instituto IAV, Instituto Áudio e Vídeo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. E aí, você vai bem, não? Opa, tô bem, tô bem. E aí, galera, tudo bom? Não acredita muito no que ele acabou de falar, não, viu? Que ele tá passando a pompa aqui. É a meia hora de conversa que a gente teve aqui, acho que já não tô tão errado assim, não. Marcelo, assim, você é o fundador, diretor da maior, provavelmente a única escola dedicada ao áudio do Brasil, né? Isso aí muda todo dia, né? O que é único, o que não é, mas provavelmente é a primeira dedicada ao áudio, né? Sim, a primeira com certeza. Dá um histórico teu, quer dizer, eu vi um pouco no site do IAV, né, do Instituto Áudio e Vídeo, e eu queria entender um pouco da tua trajetória. Tá, só falando uma coisinha antes sobre o IAV. Assim, o IAV é a primeira escola do Brasil como escola, não é o primeiro curso de áudio. Né? Cursos de áudio houveram vários durante a história brasileira. Né? Se você pegar o livro do CCDB, por exemplo, né, que a gente inclusive tem lá na biblioteca, aquilo já é um curso. Né? Mas o IAV sim foi a primeira escola, ou seja, a primeira instituição efetivamente dedicada ao ensino de áudio, né, áudio e acústica, e que não era o curso de uma pessoa. Não é o curso do Claret, não é o curso do Franklin Garrido, não é o curso... É uma escola. É uma escola com vários professores, colaboração de vários profissionais e assim por diante. Inclusive, esse foi uma das coisas que eu fiz quando eu tive a ideia de montar a escola. Eu fui até os profissionais que na época, foi em 94 que a gente abriu, mais ou menos em 92 eu comecei a mexer com essa ideia e eu fui na Flávia Calab, eu fui até o Luiz Fernando Cisne, falei com o Solon do Vale, Franklin Garrido, as pessoas que na época já eram referência dentro do mundo do áudio. Né? E aí eu falei, estou querendo fazer isso, só que eu era um moleque, né? Comparado com eles que já tinham uma história dentro do áudio, são de uma geração à frente da minha. Então eu notava que alguns deles ficavam olhando assim, o que esse moleque vai fazer? Tá, não sei o quê. Mas todos, sem exceção, depois que eu montei, vieram participar e colaboraram com o IAV. Uma das histórias que inclusive eu já contei no canal do IAV lá no YouTube, no Instagram, etc., foi a da Flávia. Quando eu bati lá no apartamento dela, contei a história, que eu estava querendo montar uma escola e tal, e convidando ela para participar, ela virou para mim, você já tem uma apostila? Eu falei, não, ainda é tudo muito embrionário. Ela falou, então vem aqui.
e me levou para conhecer a biblioteca dela. Era num apartamento, tipo a sala de um apartamento daqueles antigos que era gigantesco, a sala era a biblioteca dela. Tinha, você é louco, muito livro. E assim foi que a gente começou a primeira apostila e tal. Inclusive eu trouxe aqui hoje a apostila. Apostila material de um dos cursos. Depois se você quiser faz aí uns insights para o povo ver, mas por exemplo, tudo colorido, aqui não vai dar para ver, mas depois você faz uma captura de recentemente, né, eu participei de uma conversa na qual eu falei sobre o ouvido humano, que era falta nas... Aqui, ó, nessa câmera aqui vai ficar legal. Vê aí, ó. Isso aqui é uma página do... Eu não faço... olha lá. Aqui, ó. Que chique, ó. Então, essa é uma página... A gente imprime no IAV isso aqui, tá? Comprei uma impressora específica para isso, porque para fazer do jeito que eu queria... bom, enfim, tem ouvido, tem a parte de cabo, alto-falante, microfone, tem tudo, né? Tudo que a gente considera importante para a pessoa saber dentro desse universo da formação profissional do mundo do áudio, né? E aí eu fui numa gráfica, né, para saber quanto custaria para imprimir, porque você imagina um ouvido com essa riqueza de detalhes, ser impresso em preto e branco, é deprimente, né? E aí ficava assim uns 2 Azerbaijões e meio. Meu Deus. Aí eu falei, não vai dar. Aí eu fiz a conta, falei, bom, se a gente comprar a impressora, pagar a tinta, etc., sai tipo 1000 vezes menos. Uhum. E a gente imprime isso tudo lá. Isso é material de um dos cursos, quer dizer? É o curso, o nosso carro-chefe, digamos assim, que foi o primeiro curso que a gente montou, que chama Fundamentos de Áudio e Acústica, que é um curso de 300 horas, no seu modo regular, e 230 mais ou menos no modo intensivo, só que a gente tem um gatilho no intensivo, que quem quiser e puder ficar uma semana a mais, ele acaba igualando a carga horária, porque aí a gente aumenta a quantidade de aulas práticas e tal. Porque o regular são 300 horas durante 5 meses, aulas todos os dias, de segunda a sexta, 3 horas por dia. Então são no total 100 aulas, de 3 horas dá 300 horas, né? E o intensivo são 5 semanas, das 9 da manhã às 8 da noite, todo dia. Paulado, hein? Paulado. E para só para ir no banheiro e comer. O cara sai capacitado a trabalhar com áudio desse curso, cara? Então, eu costumo... Pode falar palavrão aqui? À vontade. Então, beleza. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém sai fodão em absolutamente nada. Mas sai com uma base, uma carga de conceitos muito forte, que na hora que caírem todas as fichas, o crescimento, o desenvolvimento dessa pessoa é exponencial. Entendi. Então, tá num ponto em que ela consegue começar a se virar no ambiente. A hora que ele rompe a curva do entendi, aí é logaritmo exponencial, é um negócio absurdo. E isso a gente tem certeza absoluta, não estou dizendo assim que eu acho que é isso que acontece, porque o IAV hoje, esse ano, completa 30 anos. Então, nós temos aí uma massa de alunos já formados, que a gente sabe onde estão, e os grandes expoentes do mercado em todas as áreas onde tem áudio são antigos alunos do IAV. Então, é na televisão, é no cinema, é no estúdio de gravação, é fazendo show, é em todas as áreas. Vocês mantêm contato, então, bastante com os alunos? Eles mantêm contato, eles voltam, regressam à escola, fazem outros cursos? Claro que, obviamente... tudo depende de agenda, vida, né? E cada pessoa, o seu ritmo. Mas, por exemplo, quando a gente fez 25 anos, nós lançamos um desafio que era mais uma proposta para os alunos que tinham se formado no IAV, que era o seguinte, a gente queria saber onde eles estavam, como é que estava a carreira deles, e como é que, de alguma maneira, o IAV se ajudou, né? Se ajudou, quanto ajudou para chegar onde eles estão. Então, vários alunos gravaram depoimentos e mandaram para a gente. E a gente publicou tudo isso, está no YouTube, nos canais do IAV. O que é uma coisa legal para uma escola, né? Porque muita gente vai em alguns ensinos lá e sai meio traumatizado, né? Por exemplo, a faculdade, às vezes, ela tem esse efeito. Agora, quando um curso retém o aluno pós
pós-fim do curso, pô, o pessoal gosta de voltar, é um ambiente saudável, então, para a pessoa aprender, né? Mas isso também é porque, eu costumo falar isso, inclusive já no primeiro dia, que o problema da educação no Brasil não é só questão de investimento, aquelas coisas questões políticas e tal. É que o método de ensino da escola tradicional brasileira é um lixo, é medonho. Então, a pessoa não tem prazer nenhum em estudar. O que a gente fez? Durante esses anos, nós fomos desenvolvendo e aperfeiçoando um método em que a gente não perde tempo com coisas idiotas e que a gente foca, de fato, no aprendizado. Vou dar um exemplo clássico. Tá? Quanto tempo da nossa vida de estudante a gente passou, preocupado, inclusive, decorando fórmula? Em boa parte. Para que serve? Pra você decorar a fórmula, né? Uma hora você vai aplicar aquilo, mas Vamos você decorou, né? Vamos admitir o seguinte, que você é um engenheiro formado, vamos sair da área de eletrônica, elétrica, vamos pensar que você é um engenheiro civil. E aí você foi contratado para fazer o projeto de uma ponte muito importante, uma ponte onde vai passar muita gente em cima, etc. Aí na hora de fazer o cálculo estrutural, você ficou em dúvida se aquela fórmula era menos ou era mais. O que você vai fazer? Referência. Você vai consultar. Se um engenheiro que está ganhando para isso, já se formou, ele pode consultar, por que o aluno tem que decorar? É isso aí. Qual é a vantagem? O aluno tem que aprender a usar. Decorar é perda de tempo. Então, isso é só um exemplo de como o método é falido, é um método desnecessário. Né? Você foca em coisas e faz com que a pessoa se dedique. Qual é a coisa mais importante que você tem na vida? O seu tempo. Né? E aí você perde o tempo que é precioso fazendo coisas inúteis. Né? Coisas que não te levam a lugar nenhum. Então, se você focasse em aprenda a utilizar a fórmula e não a decorar a fórmula, com certeza absoluta as pessoas sairiam com uma formação muito melhor. Né? E de tanto usar, você acaba decorando. Você decora porque você usou, porra, força, massa, desaceleração. Porra, que legal, mas é mais ou é menos? Entendeu, não? Uma coisa que o professor meu dizia é que, assim, a engenharia é uma ciência muito pouco exata. A gente trabalha com fórmula, mas a gente não é uma ciência exata, né? A gente trabalha com Esse professor era bom. Atendimento foi na introdução à engenharia. Ele falou, engenharia não é uma ciência exata. Ciência profundamente humana, porque a gente trabalha com seres humanos também, né? Na ponta do requisito está o ser humano. E é isso, né? Eu faço, quando eu vou projetar alguma coisa, a última coisa que eu fiz foi o fone lá que eu estava comentando com você, o número de contas que você faz é muito pequeno. Conta, fórmula, é muito pequeno. É uma coisa que mais te diz o que é o comportamento das coisas, né? Como a natureza funciona, que você fala, eu não posso ligar 127 volts na porta USB. Você não precisa de uma fórmula para te contar isso. Você sabe que você não pode fazer isso. Se você souber o que é tensão. Tá ótimo. Então, e aí é esse tipo de coisa que eu acho que a fórmula não vai dar, entendeu? Mas assim, tem horas que a fórmula é necessária, mas ela tem que dar um insight sobre a vida pra gente, né? Para você ver como é crítico, assim, eu tenho que perder uma parte dessas 300 horas revisando conceitos que todas as pessoas que chegaram ali já viram. Então, por exemplo, eletricidade. Todo mundo viu isso na escola, a não ser que tenha fugido ou não conseguiu concluir o curso, primeiro, segundo grau. Mas todo mundo viu eletricidade, todo mundo viu ondulatória, todo mundo viu logaritmo. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe, cara. Isso é real. Aí eu falo, bom, vamos lá, eu tenho que falar sobre o decibel. O decibel é 10 vezes o log de P1 sobre P2. Aí o cara olha para minha cara e fala assim, e? Que é log? Mas por que eu preciso saber disso? Porra, eu não gostava disso na escola. Então, você entendeu? Onde eu vou usar? Pergunta onde eu vou usar. Aí onde você vai usar. Aí a gente mostra, fala, não, isso é importante por causa disso. E ó, eu vou te dizer, eu faço esse desafio, inclusive no começo do curso, você vai fazer conta de logaritmo de cabeça em menos de 10 segundos, e isso é uma promessa. Se não fizer, eu te devolvo todo o dinheiro e você faz o curso de graça. É isso aí. Por quê? Porque é uma questão, é só método, cara. É método. Assim, uma criança que vai lá naqueles programas de televisão
e faz contas de raiz, e qualquer tipo de raiz de cabeça, ela sabe aquilo de que maneira? Ela desenvolveu um método. E é só isso, cara. Então, se a gente aprende a desenvolver um método para a pessoa, de fato, entender o que ela foi buscar, é diferente. Uhum. Aí você tem prazer em aprender. Sim. Porque é uma delícia aprender quando você gosta e quer e sabe por que aquilo tudo está acontecendo. Agora, olha só, você tem que aprender logaritmo. Por quê? Porque cai no vestibular. Você está de brincadeira. É exatamente como a pessoa se comporta. Quer dizer, putz, não tem para que usar isso aqui. E o que mais tem na escola é a gente se descobrindo nas artes, na ciência e tudo mais. Então é só você fazer uma analogia que essas pessoas vão entender. Eu tenho 2 filhos. O mais novo agora vai fazer 13 anos, tá no 8º ano, né, que seria a nossa 7ª série na minha época e tal. Ele reclamou outro dia porque trocou de professor, era uma professora, inclusive, e ela já chegou dando bronca em todo mundo. E qual é o prazer que uma criança de 12, 13 anos vai ter em aprender com aquela pessoa, se ela já chegou quebrando o clima? Ao invés de conquistar a classe, ela está se impondo. Isso não funciona. Não vai para frente. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do IAV, que é acabar com essa história de que eu não sei isso, eu não consigo aprender isso, eu odeio matemática, eu odeio física. Cara, não é isso. Você vai aprender, você é capaz de aprender, e eu vou te provar. É simples assim. Então, essa acho que é uma das coisas que faz com que os antigos alunos tenham muito carinho pela escola, porque eles quebraram um paradigma importante dentro da sua vida acadêmica, vamos chamar assim. Um outro ponto que eu achei muito legal, assim, você começou, assim, pela tua história lá no site do IAV, você deve ter começado antes, mas diz lá que você montou o IAV, ou pensou em montar em 94, é isso, né? 94. O IAV, a primeira turma começou em 94, mas a ideia foi antes, um pouquinho, foi uns 2, 3 anos antes, né? Quando eu ainda fazia show, na verdade. Isso que eu ia perguntar. E nesse momento da tua carreira, você estava em qual momento? Porque lá, assim, pessoal, eu não fiz a introdução direito, tá? Vocês desculpem aí a minha falta de critério, mas o Marcelo, cara, ele já fez tudo que você pode imaginar com áudio. Ele sonorizou artistas, eu vi lá a lista, né? Do Paco de Lutia, que é um puta... Esse foi em 88, foi maravilhoso. Jorge Benjor, Legião Urbana, Fábio Júnior... Tem musicais no teu currículo, tem... Cara, tem de tudo. Tem estrutura de áudio, quer dizer, consultor, você foi consultor da Yamaha, da Selenium, enfim. Cara, assim, difícil arrumar algo que você não fez no mundo do áudio. Eu nunca... Não, eu projetei também. Então, aí que eu ia perguntar. Eu ia falar que eu nunca tinha projetado nada. Não, mas todo mundo ou fez ou ajuda, cara. Eu ia te perguntar, em que ponto você estava da carreira ali? Você estava no começo, meio... Não, eu estava no auge da minha vida como profissional. Então, só para fazer esse parênteses e voltar, assim, eu comecei, como acho que grande parte das pessoas da minha geração. Eu descobri que eu gostava de som, não exatamente de música. Uhum. Eu gostava de música, porque a música... Como é que você não vai gostar de música? Mas eu não queria ser músico. Eu queria, sei lá, eu queria fazer som. Como é que faz som? Né? Então, eu comprei um sisteminha, naquela época, 3 em 1. Uhum. Né? E aí as caixas que vieram eram ruins, eram fracas. Eu falei, pô, eu preciso arrumar uma caixa melhor. Fui atrás. Por quê? Porque a vizinha ia fazer aniversário e era uma festinha lá, um bailinho de garagem. Eu falei, eu vou botar o som para ela. Uhum. Eu devia ter, 14 anos. E aí eu falei, pô, isso é legal. Porque aí ou seja, eu comecei fazendo festinha de aniversário. E aquilo foi crescendo em paralelo com a minha vida estudantil. E aí chega uma hora que você é obrigado a decidir o que você vai fazer da vida. Pô, mas eu tenho 16 anos, como é que eu vou saber? Né, cara? É muito cedo. Então, para você ter uma ideia, eu fiz vestibular para veterinário. Nossa. Porque eu adorava cachorro. Eu falei, por que eu gosto de fazer? Eu gosto de cachorro. Eu fiz biológicas, naquela época você tinha que escolher exatas, humanas ou biológicas lá no 2º grau. E falei,
E aí, no meio do vestibular da FUVEST para a veterinária, apareceu uma pergunta que eu olhei para aquela pergunta e falei assim, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Uhum. E larguei, fui embora. Levantou e virou as Fui costas. embora. E aí, meu pai era professor, minha mãe era professora. Você imagina, o filho mais velho abandonou o vestibular. História Ficaram ruim, né? enlouquecidos. Enlouquecidos. O que você vai fazer? Eu não sei, mas eu quero fazer som. Agora eu descobri que eu quero fazer som. Uhum. Não, mas não existe curso de som. Eu falei, tá bom, mas sei lá, vou fazer alguma coisa que tenha a ver com som. Aí eu fiz o vestibular na Mauá e passei para engenharia. E aí eu fiz engenharia, naquela época, eletrônica, né? Mas eu não me formei, porque eu já estava trabalhando com show. O negócio subiu, foi subindo. Porque foi, entendeu? Foi em paralelo, as coisas foram acontecendo. E aí, como é que você faz uma faculdade de engenharia, que você fez, você sabe, fazendo show de final de semana? Não dá. Não dá. Esquece. Era integral. Era, Mauá. Sem condições. Sem condições. Mauá, o famoso lema da sim, Mauá é sim. fácil de entrar e difícil de sair. Exatamente. Então- Mauá e FEI brigando lá pra Então. botar a gente no mercado E aí automobilístico. eu larguei no terceiro ano, falei, não, parei, sem chance, não tem condição. Mais um choque em casa, né? Meu pai... O que foi agora? enlouquecido. Não, como é que você vai largar? Pelo menos tranca. Eu falei, eu não vou voltar para a faculdade, eu já sei o que eu quero fazer. É isso que eu estou fazendo. Não, mas você precisa ter uma faculdade e tal. Eu falei, tá bom. Aí fui fazer comunicação, rádio e televisão. Pronto, tem a ver com o que eu quero e tal, não sei o quê. E aí, bom, você sai na faculdade de engenharia, com todo respeito a todas as áreas em paralelo, mas você vai fazer uma faculdade de comunicação, pelo amor, você tira... Você faz com o pé nas costas, cara. Porque assim, na faculdade de engenharia, se você não estudar 24 horas por dia, todos os dias, você não consegue nem chegar na média. É assustador. Aí, pô, eu chegava na prova, então eu tinha feito o show no final de semana, aí segunda-feira tinha a prova de sociologia, por exemplo. Aí a pergunta na prova é, dê sua opinião sobre o texto abaixo. Eu falei, você está de brincadeira que isso é uma prova. Eu falei, é sério? É assim que funciona? Então tá aí, plau, a minha opinião. Não é a minha opinião? Sentei o pau. Né? Não sei se eu falei bem ou mal no texto, não importa, mas era a minha opinião, pediu a minha opinião, eu dei. Aí é claro que você tem que ter a malandragem de botar um ou outro conceito que a professora falou durante... mas... Aquele que você prestou atenção, 20% da CPU você olhando sai para a pessoa falar. sai de uma faculdade que você tem que calcular a velocidade do deslocamento da água, né? Mecânica dos fluidos. Bomba a gente, hein? Aquilo Bomba é gente, desesperador. E aí ela pergunta a sua opinião? Tem engenheiro que luta com isso, cara, mas assim... Cara, eu sei lá, para mim aquilo foi assim, beleza. Aí fiz 4 anos dessa faculdade, me formei e pronto, tenho um diploma. Nunca fui buscar, porque eu não queria fazer isso. Eu queria fazer som. E já estava fazendo. Então, eu já estava, por exemplo, trabalhando numa empresa de locação, como técnico de montagem, e como eu tive toda aquela base da engenharia... cara, você deitou, né? Aí, mano, você tá de brincadeira, que é só isso que é para fazer, ligar o fiozinho vermelho no preto, fala, pelo amor de Deus, né? Então, para mim, aquilo tinha toda aquela base, né, da matemática, da física, da elétrica e tal, e para mim foi muito fácil, né? E aí eu andei com isso e aí eu comecei a entender que existia uma área artística também dentro do áudio, que era a parte de mixagem, operação do show, de você controlar no palco o som que os músicos ouvem, lá na frente, o som que o público ouve, que é o que a gente chama de PA, né, que vem de uma sigla em inglês chamada Public Address, que é comunicar ao público, né? E aí eu falei, gostei desse negócio também, que se vira o botão fica mais agudo, e não vira fica menos agudo. Eu falei, é legal isso aí. E aí eu comecei a me interessar por isso, etc. E um dos operadores que fazia na época Fábio Júnior, ele tinha sido chamado para ir para fazer a turnê da Rita Lee. E
E aí ele resolveu que ele ia sair do Fábio, ia para a Rita Lee, e ele me chamou: pô, você não quer ficar no meu lugar? Esse cara chama Inhá. Eu falei: claro, pô, mas eu não sei nada, nunca operei um monitor. Não, te passo aqui, você faz rapidinho, etc. E assim eu fui para os grandes artistas. Eu já fazia os artistas pequenos, então, só que pequenos em relação à quantidade de público, né? Mas não em importância, porque eu fiz Leni Andrade, Rosa Maria, Jane do Bock, essas cantoras dessa época, pelo amor de Deus, eram extraordinárias, né? E eu fiz shows dessas cantoras todas. Tinha feito o circuito dos sertanejos, que naquela época estavam começando. Chitãozinho e Chororó já existia, mas estava começando Leandro Leonardo, né? Então, o pessoal, tá vindo uma dupla de Goiânia e tal. Então tinha, depois veio Zezé e Luciano, e eu fazia o show deles não como operador, mas como responsável do sistema já da locadora. E aí eu falei: bom, agora você pode fazer como operador do artista. Eu falei: pô, então vou experimentar, eu nunca tinha feito. E fiquei 4 anos com o Fábio, fazendo monitor. Aí no finalzinho eu acabei indo para o PA, porque teve um desentendimento do empresário com o operador de PA, e aí ficou sem operador. E aí Vai lá para mim, resolve. Foi até um clima chato e tal. Bom, enfim, acabei fazendo. Depois eu já estava montando a escola. Eu falei: não vai funcionar. Fazendo show, viajando, nessa turnê, um mês fora, etc. E montar não dá. E aí eu abandonei o show, pedi para sair e montei a escola. Só que não dá para você montar a escola e parar profissionalmente. Primeiro, porque você não tem dinheiro, né? E o dinheiro que eu tinha, eu tive que investir para montar a estrutura. E segundo, que se eu parar, um ano depois eu já não estou ensinando mais nada, porque eu não estou fazendo. É um ensino bastante tecnológico também. É uma área técnica. Como é que você vai explicar sobre um compressor se você nunca mexeu no compressor? Né? E assim vai, né? Então, eu continuei fazendo shows, mas aí era assim, eu fazia banda de baile. Não coisas que eu tinha que viajar, entendeu? Fazia as coisas mais plantado em São Paulo, etc. E aí foi funcionando, foi dando certo, e aí o IAV começou a tomar cada vez mais tempo, e eu fui ficando mais no IAV. Até que em 99, o pessoal da Loudness, que até hoje é uma das empresas de sonorização que tem uma parceria mais longa com o IAV, eles foram os primeiros a fechar uma parceria. Então a Loudness hoje ela só contrata profissionais que foram formados no IAV, porque a experiência que eles tiveram com isso foi muito positiva. Então, hoje, se você for lá e bater na porta da Loudness, eu queria trabalhar aqui, eles vão falar: você fez o curso do IAV? Não, então volta lá, depois a gente conversa, etc. E aí, o Márcio, da Loudness, um dos donos, né, que são uma empresa de irmãos, o Márcio me ligou e falou: olha, nós estamos fazendo um espetáculo aí do seu lado, no Sesc da Vila Mariana, e eles estão tendo muito problema. É um musical do Chico Buarque, com Edu Lobo, direção musical do Lenine, e não sei o que, a direção geral do João Falcão. Só que, assim, eles estão achando que a empresa de locação tem que resolver os problemas de som deles. Eu só estou alugando equipamento. Muito obrigado, hein? E você não pode dar um pulinho lá? Valeu, Rafa. Eu falei: posso, tá aqui do lado, cara. Não preciso nem atravessar a rua, é só seguir a calçada e virar à esquerda. Eu falei: vou lá. Cheguei lá, Lenine. Pô, já conhecia, já tinha trabalho com Lenine. Falei: Lenine, o que está acontecendo? Ele falou: então, tá um caos, cara. O que vai acontecer? Vai ter um ensaio? Vai. Você pode ficar? Eu falei: vou ficar, eu vou assistir. Deu 2 minutos de ensaio, eu olhei para a cara dele e falei: meu, como é que vocês estão? O que é isso? Ele falou: então, você vê como está difícil? Não, difícil não. Está um
desastre, isso aqui está tipo Chernobyl. Ele falou, está complicado, mas você consegue? Eu falei, consigo, só que é o seguinte, eu preciso de um ensaio técnico. Só para o som, porque isso está uma calamidade. Aí ele estava conversar com o diretor. Falou, não dá, porque isso era uma sexta-feira, e eles iam estrear o espetáculo na sexta-feira seguinte. Semana, cara. Tinha uma semana. E tal, o diretor falou, não tenho condição. Eu preciso dar uma folga para esse elenco e eu estou atrasado, eu preciso ensaiar. Com todo respeito, eu virei para o diretor, então, muito prazer, muito obrigado, estou indo embora, porque se eu não tiver como fazer um ensaio técnico, eu não tenho o que fazer aqui. Eu não vou fazer enquanto você está passando cena. Não tem condição. Eu preciso parar, equalizar, ver o que está acontecendo, entender os posicionamentos dessas caixas, ver se os microfones estão na posição certa. Eu preciso resolver um monte de coisa. Do jeito que está, não dá para fazer junto com você. Aí ele, mas não tem um jeitinho? Eu falei, não, fui embora. Aí eu tinha uma chácara no interior de São Paulo, fui para a chácara descansar. Mas não deu outra. Sábado, assistente de direção, a Tânia Nardini, ela me ligou, pelo amor de Deus, vem para cá. Eu falei, agora estou a 200 quilômetros daí, sem chance. Não, pelo amor de Deus, o João está surtando, não sei o que. Eu falei, eu preciso de um ensaio técnico, já expliquei para ele. Se ele não tem como me dar esse tempo, eu não tenho como ajudar. Sim. Não é impossível. Me dá 2 minutos, já te ligo de novo. Tá bom, pá. Aí, passou um tempinho, ela me ligou. Você pode vir amanhã? Eu falei, não, amanhã não. Posso segunda. Porque era muito desaforo, entendeu? Também. Não, vem, volta aí. Você pô. né? Aí eu falei, não, vou dar uma de difícil. E aí eu falei, não, segunda-feira eu posso ir. Aí ela, peraí. Falou com o diretor, ele falou, tá bom. A folga era segunda-feira. Ele cancelou o ensaio de domingo, deu folga no domingo e deu o meu ensaio técnico na segunda-feira. Comecei às 9 horas da manhã, falei, eu não quero ninguém aqui dentro, 9 horas da manhã. Eu vou me entender com o equipamento, posicionamento de caixa, deixa eu com a empresa de locação. Eu quero elenco aqui às 2 horas da tarde. E mudei o posicionamento das caixas de retorno, fiz tudo que eu achava que precisava ser feito para que eles pudessem, pelo menos, ouvir o que estava acontecendo. Aí equalizei todas as caixas, microfones, sistema de PA, fiz tudo que eu achava que precisava ser feito para começar a passar o som com o elenco. Aí chegou o elenco. Voz por voz, instrumento por instrumento. Fiz toda a passagem de equalização, compressão, tudo que precisava ser feito. Beleza? Beleza. Agora, já era, sei lá, 8, 9 horas da noite. Vamos passar uma música? Vamos. O menino deu um acorde no violão. A menina que cantava a música falou, ué, você toca isso? Falou, cara, sempre toquei. É isso que eu toco. Ela, nunca ouvi isso. Primeira vez estou vendo. Aí todo mundo olhou pra minha cara assim. Cara, Aí começou. Aí o espetáculo foi assim, zum, estreou na sexta-feira. Quando ouve é bom, né? Quando se ouve é bom, né? E aí eu chamei algumas pessoas, né, que eram referência naquela época já nos musicais, e um outro cara que era referência no estúdio, falei, pô, venham assistir. E eu preciso de crítica, eu preciso que alguém me diga o que tá achando, mas com sinceridade. E aí foi uma puta surpresa para mim, porque tanto o Pedro quanto a Flávia Calab, que foram as pessoas que eu convidei, Pedro de estúdio, e a Flávia já tinha feito musical, conhecia muito da parte de sonorização, eles viraram para mim e falaram assim, você tem noção do que você fez? Eu falei, não, cara, o que eu fiz é o que eu acho que tem que ser feito. É áudio, é som. Voz tem que ser som de voz, violão tem que ser som de violão. Aí a Flávia falou assim, não, você não está entendendo. Você acabou de revolucionar o mundo dos musicais. Caramba! Eu falei, Flávia,
calma. Ela falou, eu estou te falando, eu trabalho com isso há anos, eu nunca ouvi isso. Aí eu falei, caraca. Aí agora ficou sério o negócio. E o Pedro, ele falou assim, como é que você fez para ter verticalidade? Eu falei assim, como assim verticalidade? Ele falou, quando o cara vai para cantar lá em cima, eu escuto ele lá em cima. Quando o cara está cantando aqui embaixo, eu escuto ele aqui embaixo. Como é que você fez? Eu falei, puta, é o seguinte, eu não sei te explicar muito bem, mas é o seguinte, tem caixa em cima e tem caixa embaixo. Então, joga para lá, joga para cá. Não é pan. Um endereçamento. Ele falou, cara, isso é extraordinário. Aí comecei, falei, pô, esse negócio de teatro não é que é legal mesmo de fazer? Outra dimensão, né? E eu falei, pô, cara, eu gostei disso aí. Aí o que aconteceu? A Tânia Nardini, que era assistente de direção, me indicou para um diretor que fazia muito musical, era um produtor e diretor chamado Jorge Tacla. E aí eu fui fazer, em 2001, com ele, um musical Vitor ou Vitória, estrelado pela Marília Pêra. E aí, não parei mais. Caramba. Não parei mais. Eu já fiz, sei lá, mais de 40 espetáculos. Eu fui o primeiro profissional brasileiro a entender e aplicar o conceito de sound designer, né, no teatro. E desenvolvi o que hoje são as diretrizes de trabalho do musical brasileiro. Porque ninguém sabia o que fazer. Então, beleza, som, o que a gente faz com o som? Tem até uma frase interessante de um dos diretores com quem eu trabalhei, que é um gênio, chama Charles Miller, da dupla Cláudio Botelho e Charles Miller, com quem eu fiz maior quantidade de musicais na minha vida, assim. Eu fiz quase tudo que eles fizeram nos últimos anos. E aí o Charles virou para mim e falou assim, cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, para mim o som era um ET. Quando entrava a parte do som no meu espetáculo, eu queria morrer, porque era uma coisa que eu achava que era de fato de outro mundo, que não era normal, que era extraterrestre e tal. E você está transformando isso numa coisa viável. Assim, eu consigo agora entender que precisa de um tempo para equalizar os microfones, para equalizar os instrumentos, porque você está mostrando o resultado. Então, pô, muito obrigado por isso e tal. E eu falei, cara, você imagina o que essas pessoas passaram antes disso? Ninguém se ouvia nada. Não é nem ouvir. Para o cara não conseguir entender que aquilo era um violão ou uma voz, devia ser realmente... A massa. Um negócio ali. Tipo, é o carro da pamonha tocando música. Deu para entender, não? Não, Devia ser um negócio surreal. Né? Então, isso é uma coisa que tem muito a ver com a relação do profissional com a estrutura também, né? Porque você falou agora que você chegou lá e falou, eu preciso do ensaio técnico, eu preciso me entender com o equipamento, me entender com as caixas, me entender com a coisa com que eu vou lidar para ver o que eu posso controlar aqui. Isso é uma coisa também que vocês abordam no Instituto, quer dizer, dentro do curso, tem uma parte orientada à estrutura, porque eu sei que o IAV tem uma estrutura muito legal que você mostra lá no site e tal. Como que é isso lá? Quer dizer, fazendo um paralelo, né, dessa história tua, como que isso é abordado lá? Então, por que eu não montei um curso, montei uma escola? Porque como é que eu vou falar e de fato fazer a pessoa entender a diferença entre um pré-valvulado e um pré-transitorizado se não tiver isso aí lá? Vai ficar só no blá blá blá? Ou seja, a pessoa é obrigada a acreditar no que eu falo? Ela não pode comprovar? Então, sem estrutura, é impossível você, de fato, aprender e ensinar direito. Então, a estrutura, tanto profissionalmente, né? Hoje está tudo muito mais arrumado nesse sentido, né? Você vê que nos grandes eventos que aconteceram no Brasil e acontecem até hoje são muito bem estruturados, né? Eu acho que a gente, inclusive, deu lição para o mundo de como organizar um evento para milhões de pessoas. Recentemente, até tem um brasileiro
Me faltou o sobrenome dele aqui, mas é Rafael. Ele foi o engenheiro de sistemas responsável por toda a sonorização da Jornada da Juventude do Papa Francisco em Portugal. Foram 2,5 km de sonorização. É outra... A última torre de delay estava a 8 segundos de atraso. Nossa. Então, 2 quilômetros, cara. 2,5 km. Nenhum show desse tamanho, 2 quilômetros. É uma surreal. E foi um brasileiro responsável por planejar todo o sistema de áudio, distribuição, alinhamento do sistema, um negócio surreal, né? Extraordinário. Então, a gente tem know-how para essas coisas, né? Uhum. A gente não tinha lá em 85, no primeiro Rock in Rio, que a gente apanhou de cachorro grande. Assim, era aquela historinha de que as bandas brasileiras estão sendo sabotadas. Isso é mentira, a gente era ruim. Fala a verdade nesse troço aqui, entendeu? A gente não sabia nem o que estava fazendo, né? Marcelo Susequinde, inclusive, contou isso outro dia num podcast também, que ele estava responsável pelo som dos Paralamas, e ele levou mais 2 profissionais com ele. Foi o Franklin Garrido e o Savala. Então, só o Paralamas tinha 3 operadores. Entendeu? Uma banda de Assim, que quantas pessoas eram Paralamas naquela época? 5 pessoas? É uma banda de acho que 5, né? 5 pessoas, né? Então você imagina que, por que será que o Paralamas foi um dos melhores sons do Rock in Rio, no primeiro Rock in Rio, né? Cara, para acertar 5 pessoas, 3 operadores. Entendeu? Então, assim, não eram 3 operadores qualquer, né? Eram bons 3 operadores. Porra. E 3, Negócio sério, entendeu? Não que os outros não fossem bons, não estou querendo diminuir ninguém. Mas, assim, era muito diferente. Bati de novo na porra do microfone, hein? Desculpa aí, gente. Porque eu sou descendente de italiano, então eu falo com as mãos. Mas manda bala, isso aí é... O pessoal tá... A história com certeza tá muito melhor do que o barulho. Então, o Susequinde mesmo fala, cara. Por exemplo, o cara botou uma Harrison no PA. A Harrison é uma mesa que você, para chegar no ganho, você tinha que pegar uma escada, velho. Os caras olhavam para que faz com esse monte de botão? Ninguém sabia. Foi a primeira vez na vida que o brasileiro, de fato, ouviu subgrave. Quem sonorizou foi a Clare Brothers, que até hoje é uma das maiores empresas de sonorização do mundo. E eles tinham desenvolvido uma caixa chamada S4, que tinha 2 falantes de 18, 4 falantes de 10, 2 drivers e 2 tweeters. Enorme. Era um negócio, pesava 240 quilos a caixa. É enorme, Era um trambolho. Ela tinha 1,60 m, 1,70 m de altura. Era um quadradão. Tipo 1,70 por 2, mais ou menos. Uhum. Era um monstro, aquela caixa. Só que é o seguinte, o que eles fizeram? Eles empilharam as caixas verticalmente. Uhum. Então, o grave e o médio grave ficavam alinhados, como uma fita, que é o conceito de line array. Uhum. O médio agudo era uma porcaria, igual a gente fazia sempre, era uma bosta, tudo igual. A diferença é que eram bons componentes já, né? Agora, o grave e o médio grave, para com isso. É um negócio que o Franklin conta que quando ele... Cara, deixa eu fazer uma coisa aqui, que senão eu vou continuar batendo neste microfone. Vê se tudo bem aí, né? Negócio de imagem, essas coisas. Funcionando aí, Rafa? Eu não entendo nada de imagem, o negócio é som. Vamos lá. O Franklin fala que quando a banda de rock, acho que era não sei se era Iron Maiden, no primeiro lá, os caras estavam passando, os Road passando som, e ele estava no refeitório atrás. Então ele conta que ele meteu o garfo assim na comida e o cara bateu no bumbo. O garfo voou longe, assim. O que está acontecendo? Ele falou, que isso, cara? Aí foi tentar de novo, não acertava a boca. Ele falou, largou a comida. Ele falou, eu tenho que ver o que está... Cara, que isso? Isso é grave? É sério? É isso que é grave? Impressionante, né, cara? Então, imagina a sensação que... Isso é louco. Então, aí como é que eram os nossos sons, né, de bumbo, por exemplo? Chegava lá no... Vamos passar o bumbo. Vai. De novo. Que isso, cara? Não é bumbo.
Mas não tem grave, não. Se puser grave, distorce. Era assim os nossos PA. Mas faltava equipamento ou faltava Não, essa... faltava tudo. Faltava equipamento, faltava know-how, faltava tudo. Em 85 a gente não sabia nada. É, porque, assim, provavelmente o Rock in Rio foi a entrada tanto do conhecimento de como lidar com esses equipamentos, quanto dos próprios equipamentos que faziam essas coisas, né? Então a gente... Foi um choque, tipo assim... Não, foi uma colonização mesmo, né? Chegou um negócio novo aqui. Uma porrada. Assim, e não só isso, e também como estruturar um evento. Assim, organização de palco, passagem de som em festival, a gente não sabia nada. Então tem uma história famosa que o gringo da Clare Brothers foi lá e desligou o AC de uma banda porque estavam ensaiando no palco. O que nós vamos tocar? Você está de brincadeira? Você tem um cronograma para seguir. Você tem 30 minutos para passar o som, não é para ensaiar. Aqui você tem que chegar sabendo o que você tem que fazer. Aí chega o Queen, chega não sei o quê. Os caras trazem o palco inteiro, cara. E as bandas brasileiras, não, como é que a gente vai? Não é ensaio gravado, é show. Um dos artistas que entendeu isso rápido foi o Lulu Santos. Ele virou pro Frank e falou assim, tá tudo errado, né? A gente precisa melhorar, né? Então, quem foi um dos primeiros artistas brasileiros que começou a viajar com o próprio equipamento de uma locadora, sempre viajando com o mesmo equipamento? Lulu Santos. Quem era o operador? Franklin Garrido. Então, aí você ia assistir o som. Eu fui assistir num Hollywood Rock da vida, que foi no Morumbi. Quando entrou o som do Lulu Santos, eu falei assim, para tudo, eu preciso saber quem é esse cara que está operando. Não conhecia o Franklin ainda. Depois a gente virou amigos, somos hoje praticamente irmãos. Ele que me levou para fazer Legião Urbana, ele fazia o PA, eu fazia o palco. E era um som que você falou assim, cara, como é que o cara tira um som desse num PA? Que eu também, em paralelo à vida de show, eu também, porque show é quinta, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Aí o que eu vou fazer o resto da semana? Ficar em casa? Nem ferrando. Então o que eu fazia? Eu ia pro estúdio gravar. Arrumei um trampo no estúdio, ia, gravava. Aí, então, esse final de semana tem um show, então vai pro show. Aí não tem show, eu vou pro estúdio. Então eu ficava lá. Então eu sabia o que era uma mixagem. Aí pega o cara fazendo aquilo que eu via no estúdio, o cara fazendo aquilo ao vivo, em 80 e pouco, 90, quem é esse cara? Pelo amor de Deus. O Hollywood foi 91, 92, não foi? Não lembro mais. Foi algo assim, foi 91, 92. Eu tenho esse negócio do alemão lá, o Alzheimer. Né? Tem umas coisas que eu não lembro. Mas eu lembro que assim, eu não vivi, né? Essa época eu sou mais jovem. Bem um pouco, mais né? novo. Mas eu lembro que eram sons diferentes. Porque antes o som era muito seco, né? O som era muito diferente. seco, né? Ele ganhou uma dimensão muito diferente nos anos 80, né? E outra, né? E aí a tecnologia começou a entrar dentro dessa área de sonorização. Sim. Porque se pensa que só nós que fomos Tupiniquim, pega as fotos do festival lá do... Oh, meu Deus do céu. Woodstock. Tô falando que eu tô com Alzheimer? É bom que o Rafa lembra também, porque eu não ia chutar o Woodstock nunca. O Woodstock, se você pegar as fotos do Woodstock, você fala assim, você jura que alguém escutou alguma coisa? Era patético. Era massa sonora e... Não! Nem isso era, né? Nada, era somzinho de radinho de pilha. Nossa. O cara teve uma empresa que foi contratada, projetou as caixas, então você olha as caixas, e olha a multidão, ninguém escutou nada. Vem com conversa fiada. Mas ninguém tava escutando de verdade. Né? Ninguém tava nem aí, tinha outras coisas para fazer. O palco era uma tenda. Tinha um paninho em cima. Era ridículo, entendeu? Então todo mundo passou por isso. Não é só o brasileiro que... a gente teve problema... Acho que a gente só passou depois, né? Só foi uma questão histórica. Depois a gente foi achando como é que funciona. E aí eu ia te perguntar, lá dentro do IAV, né, quer dizer, a gente falou sobre estrutura, tem a estrutura lá, quer dizer, você tem que mostrar, né, as coisas. E assim, você formou porque você pensou, cara, o mercado precisa dos profissionais,
Ou tipo, é muito conhecimento, preciso passar isso adiante? Quer dizer, o que gerou isso, né? Tua vontade de montar um lugar para formar caras Não, que... eu não sabia nada. Poxa, tinha lá 10, 15 anos de profissão, já tinha, não sabia nada. Tô falando, a gente era ruim. Eu montei em 94, são 9 anos depois do Rock in Rio. Em 9 anos, você acha que eu virei Deus? Nunca. A gente era ruim mesmo, não sabia nada. O porquê que a gente... Por isso que eu, inclusive, fiz questão de chamar diversos profissionais, porque, pô, eu sei uma parte aqui, o outro sabe uma parte ali, vamos juntar todo mundo e fazer um negócio mais bonitinho, né? Aí foi funcionando e a gente vai aperfeiçoando ao longo dos anos, né? Mas o que me levou não era assim, vou passar meu conhecimento. Imagina, eu nunca quis ser professor. Mesmo tendo pais professores, você não Por queria isso ser- mesmo. Eu era filho de professor, meu pai e minha mãe, minhas tias, professores, minha avó, professora. A única coisa que eu não queria ser é professor. Acabou sendo. Paciência, né? Mas aí eu subverti a ordem e foi. Então, assim, eu comecei como profissional de áudio, ainda sou profissional de áudio, faço as minhas coisas profissionais fora do IAV. E lá, são algumas questões, mas vou tentar resumir. A gente ganhava muito dinheiro. No Legião Urbana, cheguei a ganhar 4 tabelas. 4 tabelas hoje seria algo em torno de 5, 6 mil reais por show. Tá? A gente fazia 10, por mês. Dá uma olhada a quantidade de dinheiro. Eu, solteiro, morando com os pais ainda. Você é louco. Você não vai me convencer que você fez a escola porque você não tinha onde enfiar dinheiro, cara. Não, não foi por isso. Mas eu ganhava muito dinheiro. Mas aí eu percebi o seguinte, beleza, quanto tempo isso vai durar? Ah, entendi. Uma hora o cara que paga a gente vai descobrir que a gente não sabe. E aí ele não vai querer pagar. Certo? Porque se você tiver, por exemplo, que contratar um eletricista para sua casa, e aí o cara não tem qualificação. Quanto você quer pagar para um eletricista que não tem qualificação? Zero. Não quero pagar. Zero. Quero que ele me pague para ir embora de lá. Exatamente. Mas aí você não achou outro, você teve que usar aquele mesmo. Aí você gastou essa grana. Aí começa a cair disjuntor, começa a dar curto-circuito aqui, começa a cheirar queimado ali. Aí você está tomando banho, alguém liga o micro-ondas, banho gelado. Fala, meu. Aí alguém vira para você e fala assim, cara, eu tenho um cara para te indicar que é foda. Mas esse cara é caro. O que você vai fazer? Paga. Ele tem qualificação? Paga. Tem. Eu vou pagar o que esse cara quer, porque eu preciso de alguém que resolva o meu problema. Foi isso. É assim. Uma hora o cara vai descobrir que a gente não sabe. E aí a gente vai perder essa boquinha. Então eu quero continuar ganhando dinheiro com o que eu gosto de fazer, que é som. Mas isso não vai acontecer se eu for desqualificado. Entendi. Então começou tanto um lugar para ensinar quanto um centro de estudos, né? Claro. Então, é um centro de estudos. Onde você acha que eu aprendi áudio? Não ia ver. Ou seja, você é o consumidor principal da tua própria escola. Aí vem aqueles jargões e tal, quem ensina aprende mais e tal. É verdade, cara. Mas é mesmo. Mas sabe por que é verdade? Porque assim, por exemplo, você vai ter que dar aula de decibel. dB é aquele negócio que tem, né, no fader lá. dB. Legal. Aí eu fui abrir o livro, tá escrito dB igual a 10 vezes o log de P1 sobre P2. Eu fechei o livro, né? Eu falei, o que eu vou fazer com essa porra? Não sei o que é log. Eu não lembrava. Aí eu tive que estudar, né? Pra poder dar aula. Aí precisa aprender, né? Aí Aí eu precisei aprender. E aí, legal, então é isso. Beleza, então tá fácil. Vamos lá. Você quer o DB e tal, você quer. Aí o cara vai e pergunta um negócio e fala assim, puta, eu nunca Não pensei. faço ideia que isso aqui. Eu nunca pensei por esse ângulo. Aí você vai e fala, bom, peraí, mas eu posso pensar por esse ângulo. E aí você, agora eu sei aquilo e mais isso. Então, assim, é claro que isso foi, nós estamos em março, janeiro agora.
tem um aluno que virou para mim e falou assim, como é que funciona o compressor de ponte de diodo? Eu falei, o quê? Compressor de ponte de diodo. Eu falei, nunca ouvi falar. Ele falou, porra, do Nive. Eu falei, sou fã do Nive, nunca ouvi falar desse compressor. Eu fui atrás. Uhum. Então isso aconteceu agora. E olha, eu manjo do compressor hoje em dia. Sei muito sobre o compressor. E não sabia que existia um compressor de ponte de diodo. E aí o aluno chegou lá, e como é que funciona esse aí? Eu falei, cara, não faço ideia. Mas vou pesquisar. Então, ou seja, uma pergunta de um aluno fez eu descobrir que existia um tipo de circuito de compressão que eu não fazia ideia de como funcionava. Uhum. Aí vamos lá, o diodo, aí em ponte, faz isso, retifica ali, faz aquilo. Entendi. Agora, beleza, consigo explicar, assim como lá em 89 eu usava compressor VCA, mas eu não sabia o que era um FET. Até precisa saber. Eu falei, mas espera aí, Mas, mas não é VCA? Não. É, mas não é. É um transistor. Mas não precisa de um circuito. Ele mesmo, se você mudar a alimentação de uma perninha, aí você fala, pô, mas então não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Ah, tá bom, entendi. E aí você fala, porra. Então, as perguntas dos alunos te permitem enxergar o mundo não pela sua cabeça, uhum. mas pela cabeça de milhares de outras pessoas. Ensino colaborativo, né? E aí você fala assim, pô, então eu preciso me preparar melhor para a aula. Aí você vai aprendendo cada vez mais. E se eu, como eu tinha a prática fora dali, porque eu continuei trabalhando como profissional, então, porra, isso é legal, mas pô, vou aplicar isso lá. Uhum. E aí começou, aí você vai numa evolução que é extraordinária, é maravilhoso. E eu ia te perguntar um pouco sobre equipamentos, né? A gente tem bastante gente que segue a gente que gosta dos canais de equipamento. Então, existem vários debates no mundo do áudio de consumo, né? Do consumidor, porque o do profissional ele deve ter outros requisitos, né? E a gente acaba conversando, acaba havendo uma certa uma sobreposição. Então, por exemplo, eu trouxe meu fone aqui para fazer uma graça para vocês. Eu não vou usar ele porque alguém me desafiou aqui. Por que precisa monitorar o podcast? E aí eu trouxe meu fone da Audio Dream, que teve aqui no podcast. Dá para você cortar aí, Rafa, para a gente mostrar o fone deles aqui, ó. Eu trouxe um monitor de ouvido aqui e aí isso ajuda a puxar uma discussão aqui da gente, que é o seguinte. Essa é uma empresa que faz fones profissionais. Então, ele faz o fone dos Titãs, do pessoal. Mas in-ear, né? In-ear, o monitor de palco do pessoal. Tá. E muitas pessoas compram esses fones, eu perguntei para eles aqui, inclusive, quando eles vieram, compram esses fones, amplificadores, mesas, etc., pensando que pro profissional serve, para mim vai servir, para mim vai servir, eu compro, por exemplo, o amplificador que faz tudo de áudio A, B, C, mas o profissional deve usar esse aqui, porque é melhor, assim... Você tem seus preferidos para ouvir música e para trabalhar? Existe essa distinção? E o que o consumidor faz, né, cara? Quer dizer... É assim, olha, eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá? Uhum. Quando a gente ainda produzia música, né? Gravando, mixando, etc., no estúdio, e as mídias eram limitadas, por exemplo, o vinil, fita cassete, etc. Rádio, transmitir pela rádio, etc. Tem todos esses meios de transmissão, ele tem limitações. Uhum. O vinil tem milhares de limitações, as pessoas esquecem, né? Agora está voltando essa história de que o vinil isso, vinil aquilo, Eu dei um exemplo ontem. Você só vai ver vinil vendido de banda antiga ou de algumas bandas que gostam. Mas quantas pessoas ouvem Ivete Sangalo no vinil? Não vai Umas ouvir, 3, 4 pessoas vão ver Ivete Sangalo. Não vai no mesmo, vinil, até porque eu não sei nem se as pessoas que gostam de Ivete Sangalo têm toca-disco em exatamente, casa, né? exatamente. Mas, por exemplo, só a oscilação de baixa frequência que você tem com a história do vinil, pelo fato de você estar raspando, né, é atrito. E aí, então, você tem que meter um filtro ali no subgrave, porque senão vai destruir o alto-falante. Aí você tem a limitação, por exemplo, os DJs sabem disso. Se você pega dois exemplos idênticos de vinil, você comprou um, você guarda, outro você usa.
Depois de um ano você vai comparar, não tem agudo o que você usou. Uhum. Ele perdeu o agudo porque a agulha foi lixando o suco. Cara, são limitações da mídia. Ok. Então, a gente nunca ouvia o resultado final, o produto na mídia, seja no rádio, seja no vinil ou no cassete, igual a gente escutava no estúdio. Nunca. O que você fazia no estúdio era uma coisa, o que ia para o disco era outra. Uhum. Quando veio o CD, deu uma melhorada, porque aí cabia mais dinâmica, você tinha a resposta de frequência um pouquinho mais esticada, não tinha mais o problema do negócio do grave. Por exemplo, o grave no vinil é mono. Como é que você vai fazer uma trilha estéreo de uma onda grande? A agulha pula fora. Fala assim, ops, é para ir para que lado? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, talvez as pessoas não saibam essas coisas. Então, quando você adquire uma referência profissional, é difícil você escutar qualquer coisa. Percebeu? Então, é tudo uma questão de referência. Aí, por exemplo, eu fui uma vez numa feira que, infelizmente, eu não sei se ainda existe, mas era muito legal, que é uma feira de audiófilo. No Os Brasil? equipamentos... faz muitos anos isso. Equipamentos high-end, assim, absurdos, etc. Tem muita conversa fiada, com todo respeito, senhores audiófilos, mas tem muita conversa fiada, quem entende de ciência sabe, mas tem umas coisas que são extraordinárias. Cara, a primeira vez que eu escutei uma BW, eu quase chorei. É um som que você fala assim, de onde sai esse negócio, cara? Tanto que o dockzinho que eu comprei quando eu fui viajar para a Alemanha é um BW. Você trouxe, É o Mini Zeppelin, que eu achei melhor que o Zeppelin grandão. O Mini é mais legal. É uma pena que o dockzinho dele é aquele antigo O USB... Não. É aquele grandão, que era não sei quantos pinos, o iPad velho, sabe? Sei. Aqui já está dando mal contado, mas eu não consigo um adaptador. Se algum engenheiro eletrônico quem sabe, me ajuda aí, né? eu tenho um dockzinho BW parado em casa, porque não serve mais para os negócios novos. E não tem Bluetooth, não tem, mas Bluetooth também, deixa para lá. Enfim. E aí, a sua referência muda. E você não consegue mais escutar determinadas coisas. Né? Então, seu padrão sobe. Só que isso é diferente de fazer música e curtir música, escutar música. Então, por exemplo, tem um fone da Sony que foi minha referência durante muitos anos, que é o 7506, MDR 7506. Está aqui, inclusive, mostrado. Isso, é o velhinho de guerra. Trouxe para o estúdio, está aqui, vamos mostrá-lo. Pega, pra gente não tapar o Marcelo, mostra essa minha aqui, ó. Ou será que fica bom? Não sei, a minha pode aqui. Pode tapar o Marcelo também. Tá ó, aqui certo. É o Sony, esse aqui. Quem me deu esse fone aqui foi o René, e agora eu trouxe ele aqui pro estúdio porque MDR 7506. Eu usava esse fone aqui de referência no estúdio, eu usava nas turnês, viajando, ouvindo música no ônibus, no avião e etc. E aí, lembrei, Phil Ramone, grande profissional, produtor, produziu Frank Sinatra e mais 1 milhão de outras pessoas extraordinárias. Ele veio visitar uma vez o IAV, tive a honra de recebê-lo, e ele falou, ele olhou o fone, você usa esse fone? Eu falei, eu já usei muito. Ele falou, vou te confessar, esse é o meu fone de referência. Eu falei, caramba. Mas ele não tem... Ele falou, já sei, tem muito agudo, né? Eu falei, tem muito agudo. Ele, tem muito agudo. Mas o Frank Sinatra era uma boa, né? Pra fazer o Frank Sinatra era uma boa, porque a voz dele era bem então, metálica, aí você fala assim, mas para escutar música, eu não sei se pode ser uma boa ideia, mas porque vai ter muito agudo. Mas se você gostar de agudo, você vai ouvir um puta som. Mas, por exemplo, para você ter como referência no estúdio, qual é a consequência disso? A sua mixagem vai ficar sem agudo. Porque você está ouvindo muito. Então, existe uma diferença entre você ouvir para curtir, que aí pode até ter um pouco mais de agudo, porque
sei lá, gosta, você né? gosta, Você gosta. pode ter mais grave, etc. Mas para você usar como referência profissional não é legal. Porque o que você está escutando é mentiroso. E qual é a questão? A questão é o que eu chamo de acoplamento entre o acústico e o elétrico. O que você faz para que vai virar um produto para ser consumido é elétrico. E o que você escuta no estúdio é acústico. Quando essas duas coisas não estão em acoplamento, ou seja, você não está escutando a verdade. Se você não escuta a verdade, o que você vai fazer, que é elétrico, é uma mentira. É uma pergunta que eu tenho essa. O pessoal tem essa busca de... Ah, eu quero ouvir o que o cara fez no estúdio. Então o cara compra um puta equipamento. Dá pra fazer? Dá pra chegar nesse ideal aí? Dá. Hoje Dá? dá. Há alguns anos atrás, não. Ó, a gente passou por algumas fases. A fase dos sound systems, que é onde você tinha o receiver, separado do amplificador, separado do tape deck, Uma separado, torre desse tamanho. com as caixas com 2, 3, 4 vias, eram coisas sensacionais. Tanto que o meu sistema de som em casa é assim, até hoje. Mas é um som que eu gosto para curtir, assim, estou lá num churrasco, num jantar, é música de fundo. Não é música para eu escutar como profissional. Quando eu quero escutar como profissional, eu vou para o estúdio do IAV e escuto em monitor de referência. Eu tenho lá os Dynaudio, tenho KRK, tenho Neumann, tenho várias caixas onde eu escuto como profissional. Aí é diferente. Agora, para curtir som, é legal. Agora, por exemplo, se você pega um par de BW com um amplificador Macintosh, um bom CD player ou um bom Phono Turner, sei lá como é que chama esse troço, que toca disco, vai. Toca disco. Cara, é um negócio que você pode ter certeza absoluta que se não for igual, é melhor do que o cara fez no estúdio. Então, porque, assim, eu desconfio um pouco que a gente ouve, na realidade, o que foi depois da Master, né? Porque Sim, teve muita coisa mexida. Hoje teve muita coisa, assim, no passado acho que não, porque as edições eram mais... Não, era mexido também. Só que não chamava Master, né? Chamava sala de corte. Ah, que o cara literalmente ele ia lá com a Não, ele ia cortar o acetato. Ah, Então era assim, quem ficava na sala de corte era só os velhos. Não tinha moleque. Era só os velhos engenheiros sérios, de verdade, que sabiam o que estava fazendo e como é que tinha que ser para ir para o vinil e não voltar. entendi. Vai para a fábrica, ó, não pode voltar. Então, a sua mixagem era arrumada na sala de corte. Então, aí, quando eu trabalhei num estúdio grande, é assim, você levava puxão de orelha. Do tipo, ó, você fez isso aqui, tá errado, hein? Você não pode deixar esse grave assim. Ó, cuidado com esse negócio aqui do agudo. Ó, olha a imagem estéreo. Tá vendo como você tá tombando para lá, para cá e para cá? Você tomava o puxão de orelha do cara da sala de corte, que era o bambambam. Dele passava o que tinha que ser... Quer dizer, saía de lá com certeza bom e voltava o feedback dizendo, ó, cara, você precisa cuidado, arrumar isso aí. cuidado. E assim por diante. Às vezes voltava a mixagem. Você vai ter que mixar de novo. E nesse meio tem ouvido de ouro, cara? Tem cara... Ou isso é uma coisa aprendível por todos? Eu digo o seguinte para você. Existem as pessoas com ouvido absoluto, certo? E existem as outras que têm ouvido obsoleto. Entendeu? Mas o seu ouvido obsoleto, ele pode ser treinado a escutar com muita perfeição. O que não significa que você vai ter um ouvido absoluto. Até porque o ouvido absoluto não serve para mixar. A pessoa que tem um ouvido absoluto, ela sofre diariamente. Por quê? Porque se você fizer isso aqui, ela vai escutar qual é a nota. Ela vai ficar desesperada. Tudo que não tem som que envolve, ela está escutando a nota. Então, é bom para determinadas coisas. Então, por exemplo, o cara que tem ouvido absoluto vai afinar um piano com perfeição, mas é insuportável. Para ele. Entendeu? Eu conheci uma pessoa que era extraordinária, chamava Luiz de Andrade, o apelido dele era Boneca. Boneca no final. Esse cara era um gênio.
Gênio, literalmente. E ele era o afinador de piano do Maxud Plaza, do hotel, e tinha 18 anos. Eu trabalhava na boate, no 150 Night Club. Uhum. Então eu fazia os shows lá da boate e tal. E aí ele afinando o piano e eu lá, um moleque bobão, sem saber o que estava fazendo direito, passando o som, ele afinando o piano. Aí começava a sobrar um negócio, ele falava, é lá. Eu falei, lá onde? Ele falou, nota lá, ô infeliz. Eu falei, ah, entendi. Aí dali a pouco, ele, ré. Aí eu me enfezei, ele já era meio mais velho assim, bonachão, uma figura maravilhosa. Eu falei, boneca, pra que caralho eu preciso saber que nota que é? Se eu vou lá no equalizador, não tem ré, lá, dó, si, essas porcarias que você tá falando. Lá é 100, 200, 500, 1K. É isso aí que tem lá no equalizador. Ele deu risada pra caralho. Ei, menino, você é muito ruim mesmo. E aí, dia seguinte ele voltou com uma folha de papel de pão, aqueles que embrulha pão, escrito todas as notas, todos os acidentes, qual era a frequência de cada uma. Toma isso, 9 casas depois da vírgula, ele fez à mão. Então, menino, para você entender que é tudo igual, não é diferente. Eu olhei para aquilo e falei, puta que pariu, começou, idiota. Foi esse cara que me ensinou que todo instrumento tem uma alma. Uhum. E a melhor posição para você colocar o microfone é na alma. E a alma do piano de cauda está embaixo dele. Caramba! Embaixo. É embaixo. E aí, quando eu aprendi isso, eu fui para o estúdio. Eu estava gravando um disco da Cláudia Ferretti, uma cantora, produzido pelo Pepe, um tecladista, não sei se ele era colombiano ou mexicano. Agora, me perdoa, Pepe, não lembro mais de onde você veio. Mas era um puta produtor. E aí eu fiz isso aí. Eu gravei o piano no estúdio Vice-Versa, onde eu tive o prazer de trabalhar. Um dos melhores estúdios daquela época em São Paulo, com certeza, e um dos melhores do Brasil. E é um som inacreditável. Inacreditável. Hoje eu jamais imaginaria que você microfonaria embaixo. O único problema que eu também aprendi nessa gravação é que se o pedal estiver rangendo, aí você pega. Ele pega, o microfone pode pegar, esse daí você tem que rangular o microfone. Ou um WD no pedal. Ou arrumar. Mas na hora da gravação, tipo, não dá mais tempo, né? Tipo, já foi. E hoje, no IAV, a gente tem um piano de parede, né, de armário, que é um Blitzner de 1914, todo em original, com a harpa dele. Ele é maior que um quarto de cauda. Uhum. Não chega a meia cauda, mas é um piano maravilhoso. E então, como ele está de pé, a parte de baixo dele é as costas, né? Que fica perto da parede. E aí eu hoje desenvolvi uma maneira de gravar aquele piano nas aulas para mostrar para os alunos, que eu boto um microfone de fita atrás, microfone de fita estéreo, e mais um PZM. É um negócio surreal. Deixa os alunos fazer tudo o que eles querem. Põe o Neumann aqui, põe o DPA ali, põe o Shure aqui, põe o Audio-Técnica, onde você quiser. Fez. Você vai lá e faz. Agora, presta atenção. Aí eles surtam. Caramba. Porque é surreal. Quem me ensinou? O Boneca. E ele tinha essa capacidade. Né? Ele tem várias histórias extraordinárias. Infelizmente, nos deixou cedo. Eu ia perguntar sobre os cursos, né, do IAV, né? Quem, por exemplo, não quer trabalhar com áudio, mas quer aprender para usar em casa, para comprar equipamento, para ter essa noção, né? Porque é uma oportunidade para quem não tem o equipamento em casa de interagir, porque muita gente vai montar o próprio setup e comete erros, né, pessoal? Vocês cometem erros, aí compra coisa errada. Isso ou, é o que mais né, tem. combina, comprei um amplificador, um conversor e, nada conversa com nada, não sei ajustar. A pessoa que está interessada em
montar o seu setup, aprender e não atuar profissionalmente, também é legal fazer o curso lá, cara? É legal. Eu tenho alguns exemplos disso lá. Pessoas que estão fazendo até por hobby e tal. Mas o nosso foco é o áudio profissional. Uhum, Tem que deixar isso claro, uhum, né? Eu não vou baixar o nível porque a pessoa não quer ser um profissional. entendi. Você vai lá, vai aprender de verdade. Agora, você vai aprender os conceitos, na teoria e na prática. Aí você vai economizar muito dinheiro. Então, por exemplo, na parte de tratamento acústico, o que tem de gente gastando dinheiro à toa e fazendo coisa errada é assustador. É assustador. Então, para começo de conversa, se você tem uma sala que as proporções não são ideais, nem começa a fazer bobagem. Porque vai gastar dinheiro à toa. Se você não tem uma sala de proporções ideais, aí tem uma formulinha lá, tem um gráfico e etc. Não faça nada. Tudo que você fizer, você vai jogar dinheiro fora, né? Então, o que acontece? Infelizmente, alguns alunos chegam lá e aí na primeira semana eles descobrem que eles já perderam dinheiro. Porque eles já compraram o equipamento e aí eles foram aprender e falam, ixi. Quando o cara faz nas primeiras semanas assim, do tipo, ixi, eu falei, você já gastou dinheiro, né? Então, eu fazer paciência, agora já foi. Então, são aprendizados. Uhum. Por quê? Porque tem muita ciência, mas tem, obviamente, como tudo, tem muito marketing. Uhum. Isso é uma coisa que a gente vê muito em fones de ouvido, cara. Pelo menos, assim, a parte do pessoal que eu sigo mais é o pessoal de fone. Caixa eu conheço muito, muito pouco, né? Agora, fone eu conheço um pouco mais, né? Equipamento de áudio para fone. Tem mais aguinha aí, não? Opa. Desculpa, hein? Não, fica tranquilo. E Rafoides, tem? Gente, só uma coisa, o Rafa foi aluno do IAV, tá? O Rafa que faz aqui todo o controle do estúdio. Não falamos do estúdio, hein? Puta, passei reto no estúdio. Vamos. Se o som estiver ruim aí, é culpa do Rafa. Vamos falar do estúdio no final, tá? Agora que eu vi aqui, eu não falei do estúdio, Rafa. Tem que puxar minha orelha nessas horas, cara. Então, o Rafa foi aluno do IAV, né, cara? Então, ele foi. 2012, né, Rafa? Se o som não estiver bom, galera, então a culpa é dos dois aqui que fizeram. O Rafa, é o quê? Você tá há quantos anos na ESPN agora? Vou fazer 10 anos já. Tá vendo que o IAV te apronta na vida? Se você não quiser arrumar confusão. E na casa da avó, você tá quanto tempo, Rafa, fazendo aqui? 3 anos já? Estúdio? Eu achei que era mais recente, pô. Caramba. Caraca, velho. Bom, você estava falando dos fones. Do misticismo. Existe uma corrida, cara. Assim, a gente vê tanto nesses conversores de áudio / fones de ouvido para pôr mais drivers em fone de ouvido e pôr mais kilohertz no áudio e mais bits. E eu virei e falei pros caras, eu tô lá no MP3, 300 kilobits por segundo, feliz da vida, cara, que eu sei que não tem os artefatos, vocês não vão conseguir ouvir. Se eu botar vocês aqui no teste certo, vocês não vão ouvir. Como que você lida com isso lá? Tem cara que chega lá para aprender, que vem com essas coisas, cara? E não, até profissional no mundo. Eles vêm com dúvidas em relação a isso. Inclusive, essa semana eu tive uma pergunta nesse sentido. O que existe uma filosofia dentro do IAV que é a seguinte. Eu falo isso no primeiro dia de aula. É proibido acreditar no que a gente fala. Uhum. Você não pode acreditar. Aí o cara fica assim, como assim? É porque eu tenho que te provar o que eu estou falando. Você não pode acreditar só porque eu estou falando. Uhum. Se for assim, é muito fácil, cara. Pode falar qualquer bobagem aqui, você vai ficar acreditando. Então, é proibido acreditar. E a gente é obrigado a provar, porque o aluno está pagando. Então, nessa situação, o que a gente faz? Em relação aos fones. No final do curso, nós temos uma aula que chama Comparação de Fones. Então, eu ponho lá 20, 30 modelos diferentes, vindo da mesma fonte sonora. Escuta aí. Eu não vou te falar qual que é bom, qual que é ruim. Escuta você. Quer trazer o seu fone de casa? Traz, compara com os que a gente tem. Tá aí. Aí a gente põe FLAC, põe MP3, põe Wave, e o cara entende as diferenças entre cada uma, o que você consegue ouvir, o que você não consegue ouvir. Eu não preciso ficar falando. Uhum. Tem coisas que não adianta eu ficar falando. E até se eu falar, é tendencioso. Então, escuta aí. Por exemplo, tem um menino que escutou
E ele amou o fone da Neumann, o NDH-30. Uhum. E aí ele veio todo preocupado. Você acha que eu devo comprar? Você não gostou? Mas é uma boa referência? Eu falei, claro que é. Você gostou? Não só porque você gostou, mas você não comparou com os outros? Comparei. Então... O que você falou é uma coisa muito importante. Quer dizer, a qualidade do argumento não depende de quem está fazendo, né? Depende da e aí eu da costumo coisa. dizer o seguinte, que assim, não é, eu acho que as pessoas não deviam raciocinar dessa maneira, só não ia ver. Se você levar isso para a sua vida, você não cai mais em golpe, você não vai sofrer com fake news, você não vai ler bobagem na internet. Verdade, né? O fulano é essa posição aqui, então ele tem que estar falando a verdade. Então, Ele entende cara, tudo. e daí? Entendeu? Você acha que eu nunca errei? Qual é o ser humano profissional, qualificado, que nunca falou uma bobagem na vida? Ixi. Que nunca pensou e depois falou, não, realmente não é assim. Na real, a gente mais Cara, fala bobagem, né? E de vez em quando a gente acerta. Então, A assim, gente acerta, né? sei lá, né? Enfim. Por exemplo, eu já sabia disso, mas nunca tinha sido provado. Uhum. E recentemente eu li um artigo que conseguiu provar que as frequências viajam em posições diferentes do cabo. Os agudos viajam mais na periferia do cabo e os graves no miolo. Tá, eu tinha aprendido isso na faculdade de engenharia, mas ficou vago. Agora, no artigo que eu li, o cara provou. E é uma coisa muito simples, porque é ação e reação. A corrente elétrica gera um campo magnético. Esse campo magnético pode expulsar ou atrair, dependendo da polaridade, certo? Só que a intensidade do campo magnético do miolo é mais forte do que das frequências altas, então o próprio campo magnético expulsa os agudos para fora do cabo. Deve ser o troço do efeito pelicular lá É que isso, chama. Que é você o skin tem lá, effect. Exatamente. Só que isso depende da bitola do cabo. É um cabo esses fininho de microfone, que é um monte de condutor. E aí o cara provou, inclusive, a partir de uma teorização, né, do conceito, então matematicamente ele provou, e ele mediu que passou de 6 milímetros quadrados, não faz mais diferença. É até pior, se você aumentar para 10 milímetros, não vai melhorar o efeito de película. Aí você fala, cara, é completamente ao contrário do que seria o óbvio, porque se você tem mais área, vai ser mais fácil. Mas não, aí é ao contrário, se você tem mais área, teoricamente aquelas frequências vão se espalhar mais pelo cabo e não vão ter uma condutividade tão grande. Você fala assim, caraca, então o efeito película acima de 6 milímetros é desprezível. Você perde mais do que ganha. Esse é o tipo de discussão que você só consegue ter ou num ambiente como esse que a gente está conversando aqui, ou isso que você falou no curso, né? Porque é duro encontrar pessoas para debater isso na sociedade em aberto, assim. Não faz sentido. Para falar, tipo, vamos supor, o cara vai comprar um fone de ouvido ou uma caixa de som mesmo, no shopping center lá. As pessoas não têm como saber isso. Não, mas mesmo no curso eu não posso falar um negócio desse. Não? Não. No começo do curso, não. Lá no final, aí eu posso. Entendi. Mas no começo do curso ele vai olhar para minha cara e fala assim, oi? Entendeu? Porque aquilo que eu falei, teoricamente, a eletricidade é um assunto que todo mundo devia saber, porque é matéria de colégio. Cai no vestibular. Mas ninguém sabe. A verdade é que é o seguinte, ninguém sabe de verdade o que é a diferença de potencial. Aí você começa a explicar, o cara fala assim, mas espera aí. Por exemplo, o que tem na tomada? A energia elétrica. Não é. Como assim não é? O que tem na tomada é som. É isso aí. Como assim é som? Mas não é energia? Claro que é energia. Mas é som. Como assim som? Não é uma senoide de 60 Hz? Dá pra ouvir? Aí o cara ficou olhando pra minha cara assim. Você já foi perto de um transformador? Ele não vibra? Que é som, isso? Cara. A energia elétrica faz som. Então, se é uma senoide, se eu botar aqui uma senoide de 60 Hz e aumentar a amplitude para 110 volts, pronto.
Talvez nessa o cara até perceba que esse é um dos ruídos que ele vai lutar mais para tirar na carreira dele, né? E aí fica um monte de... Pô, mas nunca tinha pensado nisso. Claro, porque a gente fica achando que as coisas são de outro mundo. Mas não são. Uhum. É mais fácil do que você imagina. E é essa, acho que a grande tarefa de qualquer ensino, ou ensinamento. É você mostrar para as pessoas que não é tão complicado como parece. É mais fácil, né? Cara, a gente tá chegando aqui na 1h30 de podcast Ô, e louco. nós não tocamos nem na superfície dos assuntos que a gente pode fazer. Eu vou deixar pra gente fazer mais disso, cara, porque Tá bom. porque tem muita coisa pra gente discutir, Marcelo. Cara, tem muito assunto. Eu nem coletei perguntas do pessoal, porque se eu coletasse a gente não ia sair daqui hoje, cara. Então, eu vou... Vai ficar devendo essas Certamente eu vou te convidar de novo. Cara, assim, Tá bom. uma das coisas que eu falo é parabéns pelo empenho, né, monumental em ensinar áudio. É uma coisa que definitivamente as pessoas, quando eu converso, me pedem informação, eu falo, cara, isso já existe há muitos anos, mas eu nunca tinha visto uma escola empenhada em fazer isso, e acho que conhecer o IAV, né, entender que ele existe, que você tem esse esforço, para mim é uma das coisas legais que eu descobri, né, de agendar esse papo contigo. E assim, cara, eu quero conhecer, né? Por favor, quero eu ia te conhecer. falar isso. Quero conhecer e eu quero repetir esse papo, talvez lá, talvez aqui novamente. Tá bom. Sempre convidado, cara. Queria deixar aqui para os nossos... Então, olha só, Espectadores. galera, assim como ele está convidadíssimo a conhecer, vocês todos que quiserem conhecer o IAV, a estrutura, faço questão, porque é indescritível. Eu não consigo, de fato, explicar para vocês sem que vocês estejam vendo com os seus próprios olhos. É na Vila Mariana, próximo do Sesc da Vila Mariana, é facinho, perto do metrô. Então, quer conhecer? Entra lá no Instagram, IAV Escola de Áudio, ou no YouTube, etc., no site, agenda lá sua visita, tá certo? Nós vamos ter o prazer de mostrar toda a estrutura. Beleza? Não importa se você vai ser aluno, não vai ser aluno, quer conhecer, vai para lá. Falou? Muito obrigado pelo convite, achei muito legal o papo. Teremos mais. Pena que passa rápido. Teremos mais, é rápido, né? Teremos mais. Marcelo, cara, eu queria muito te agradecer. Estender a mão, que precisar da gente, estamos por aqui. Pessoal, e esse foi mais um MarraCast. Esse MarraCast ficou com um gostinho de quero mais aí, mas teremos outros, tá bom? Você que não é inscrito nosso, inscreva-se no canal. A gente sabe que você não é inscrito porque a gente olha as métricas do YouTube, tá? Então inscreva-se no canal, siga os nossos conteúdos. A gente faz vídeos, reviews, unboxing de equipamentos, tudo voltado aí para a área de engenharia, áudio, desenvolvimento, esse mix aí, tá, pessoal? Esse foi mais um MarraCast, a gente fica por aqui e até o próximo. Valeu, gente!